Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nosso Alta Performance SA. Aqui o canal onde eu compartilho com você, profissional de RH, dicas práticas para você se desenvolver e se tornar um expert na área de remuneração e gestão de performance. Meu nome é Reinaldo Bastos e hoje nós vamos falar sobre benchmark e pesquisa de mercado para RH. Agora vamos lá para o computador que eu vou compartilhar o que eu preparei para vocês hoje. Bom pessoal, como eu comentei, hoje nós vamos falar de benchmarking e pesquisa de mercado para RH. E a primeira coisa que é importante a gente entender é, afinal, o que é benchmarking? O que é pesquisa de mercado? Muita gente coloca como se fosse a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença, tá? Pesquisa de mercado, ela é basicamente um levantamento de mercado, então qualquer levantamento que você faz de mercado, qualquer levantamento que você faz em cima de algumas empresas ou em cima de alguma amostra pode ser chamado de uma pesquisa de mercado. Já o benchmarking, ele é um movimento de buscar as melhores práticas. Tá? Inclusive, é muito comum você se referir às empresas que são referência no mercado em determinada prática como o benchmark de mercado. Então, a gente costuma dizer que as empresas que são benchmark de mercado são best in class, ou seja, são empresas que são as melhores naquelas práticas. Então, elas se tornam referência de mercado para determinada prática e algumas empresas vão lá, vão conversar com essa empresa para entender como que ela faz isso tão bem para aprender e evoluir juntas. Tá? E aqui eu queria trazer para vocês começar de uma forma diferente. Geralmente a gente começa falando de por que fazer, quais são os benefícios de uma determinada prática, e aqui eu queria trazer para vocês a gente começar por que não fazer? Porque eu vejo muita gente aplicando benchmark, fazendo pesquisa para absolutamente tudo ou para praticamente tudo. Eu trago alguns motivos para a gente refletir por que não fazer benchmark ou pesquisa de mercado. E aí, eu trouxe aqui uma frase que eu ouvi em uma das aulas da minha pós-graduação. Uma delas eu não lembro agora se foi de gestão de negócios ou de marketing, mas que um professor trouxe essa frase aqui. A única forma de você assegurar que você nunca será líder de mercado é replicar tudo aquilo que o líder faz. E qual é a moral da história nessa frase? Que não adianta você replicar o líder, não adianta você olhar para o líder e ficar repetindo tudo o que ele faz. Porque se você fizer isso, a única certeza que você vai ter não é que você vai se tornar líder, que muita gente pensa dessa forma. É que você vai continuar sempre seguindo o líder. Você nunca vai ser líder. Você pode ser até o segundo lugar, ou se posicionar como o segundo do mercado, mas eu acredito que as empresas buscam sempre a liderança, até porque isso é um diferencial competitivo importante no mercado, você se posicionar como líder no seu nicho ou subnicho. E se você repetir sempre tudo aquilo que o líder faz, a única certeza que você vai ter é que você nunca vai assumir essa liderança. Uma outra frase que eu trago aqui para a gente refletir, dessa vez de um autor bastante conhecido, na verdade, o Henry Ford, em uma das entrevistas que ele deu há muitos anos atrás, ele citou uma célebre frase, uma frase que ficou bastante famosa, que ele diz: se eu perguntasse aos consumidores o que eles queriam, eles teriam dito que era um cavalo mais rápido. O que ele quer dizer? Acho que qual o principal aprendizado que a gente tira dessa frase do Henry Ford, que eu gosto bastante, é que nem sempre o mercado sabe o que ele precisa ou o que ele quer. Mesmo quando você pergunta para os consumidores, é importante você perguntar, obviamente é importante você pesquisar, mas você precisa atribuir algum julgamento a essa informação, a essa interpretação, porque senão você nunca vai conseguir inovar. Obviamente o Henry Ford é um ponto fora da curva, mas ele fala, se ele tivesse perguntado aos consumidores dele naquela época, ninguém nunca ia pedir um carro, eles iam pedir um cavalo mais rápido, um cavalo mais forte. E ele soube, obviamente, interpretar essa demanda e criar uma inovação que está aqui até os dias de hoje, que são os automóveis. Tá? E aí eu aproveito para trazer para vocês alguns erros comuns nessa questão, nessa busca pelo benchmark, nessa busca pela pesquisa de mercado.
Um dos principais erros, dos erros mais comuns, é seguir o mercado de forma irrestrita. Olhar para o mercado como se ele fosse uma verdade absoluta, ou algo que deve ser feito, deve ser seguido, e seguir de forma irrestrita. Isso causa um efeito bastante estudado na economia, em mercado financeiro, em comportamento de consumidor, que é o efeito manada. O efeito manada nada mais é do que justamente o que acontece num comportamento coletivo. Se você está num ambiente onde tem muitas pessoas e todas as pessoas começam a correr numa determinada direção, a tendência do ser humano, a tendência do indivíduo é seguir esse efeito. E vários estudos mostram que muitas vezes esse comportamento de seguir a manada acaba te levando para um erro, para um equívoco muitas vezes grave. Então, não é que você não deve observar o que está sendo feito no contexto, o que está sendo feito no grupo onde você participa, na sociedade, mas é muito importante que você entenda os seus motivos e tenha um julgamento crítico sobre isso. Então é importante que você levante os dados de mercado, você pode e deve analisar o mercado, mas não siga o mercado de forma irrestrita. Um outro erro comum que eu vejo bastante as pessoas rodarem pesquisa ou buscarem pesquisas de mercado sobre estratégia. E aí eu trago como exemplo aqui, por exemplo, posicionamento de mercado. É um equívoco, no meu ponto de vista, é um equívoco quando você faz uma pesquisa de mercado para saber qual é o posicionamento de mercado da maioria das empresas, se elas se posicionam como P50 ou como P75, porque isso é uma decisão que deve ser muito mais profunda, muito mais abrangente do que olhar o mercado. É importante, na construção de uma estratégia, de um posicionamento, é muito mais importante você olhar para dentro da sua organização e entender o que faz sentido para você como estratégia, do que você simplesmente olhar para o mercado de forma irrestrita e seguir o posicionamento mais prevalente. Um outro dado que as pessoas olham para o mercado também, que para mim não faz muito sentido, é pesquisar sobre os KPIs que as outras companhias estão usando para mensurar a sua performance. Para quem não sabe, KPI é Key Performance Indicator, que é quais são os indicadores chaves de performance, quais são os indicadores, as métricas que as empresas, as organizações usam para mensurar se a performance dela está indo bem ou mal. E as métricas que você vai usar como empresa para avaliar se o seu negócio está indo bem ou mal são muito particulares. Você tem que saber para onde você quer caminhar, você tem que avaliar quais são os seus objetivos de médio e longo prazo e procurar métricas que façam sentido para monitorar se você está no caminho dessas métricas. Então, se você faz um benchmark de mercado, se você faz um levantamento de mercado para saber quais são os KPIs mais prevalentes, quais são os KPIs mais comuns no mercado, e as empresas têm uma estratégia, um objetivo diferente do seu, inevitavelmente você vai errar ao se comparar com o mercado, ao tentar replicar os KPIs que o mercado está aplicando. Além disso, um outro erro, eu acredito que seja o mais comum de todos. Rodar benchmark, fazer pesquisa de mercado sobre coisas que são muito pouco relevantes. E o exemplo mais comum que eu vejo é as empresas, os profissionais de RH ou de remuneração fazendo pesquisa ou benchmark sobre nomenclaturas, por exemplo. Nomenclaturas de cargos é uma pergunta muito recorrente nos grupos que eu participo. Vocês chamam as posições dos colaboradores que se reportam ao presidente como diretor, como superintendente ou como vice-presidente. Isso, na verdade, eu entendo que é uma informação muito pouco relevante e, principalmente, para você se comparar com o mercado. É a mesma coisa de você fazer um benchmark, você entrar naquelas listas dos nomes mais escolhidos na hora que você for escolher o nome do seu filho. Eu acredito que o nome que você vai dar para o cargo, assim como o nome que você vai dar para o seu filho, não vai fazer a menor diferença no futuro, no sucesso tanto do seu filho, quanto, por exemplo, do plano de cargos e salários que você está querendo implementar. Além disso, não acho que faça sentido, não é porque a maioria está fazendo esse movimento, chama dessa forma, você deveria chamar dessa forma. Outras nomenclaturas, outras pesquisas
que eu vejo pessoas fazendo sobre nomenclatura é nomenclatura de área. Como é que chama, como é que vocês chamam a área de remuneração nas empresas? A área que roda pesquisa de mercado. Você chama de remuneração, você chama a área de compensação. Eu particularmente acho que é uma energia que você gasta para levantar essas informações tanto da sua equipe quanto da equipe das outras empresas que te dispõem essa informação que não agregam valor. Mas esse é o meu ponto de vista. Além disso, um outro equívoco que eu vejo bastante comum é você buscar dados de mercado como uma segunda opinião. Muitas vezes você já fez todas as análises, a equipe já fez todas as análises internas, existe uma decisão na mesa que faz bastante sentido ou que não faz nenhum sentido, e é muito comum uma pessoa levantar a alternativa de olhar para o mercado e ver o que o mercado está fazendo. Se você já está confortável, se olhando internamente, você já sabe que essa é uma decisão que não faz sentido para a sua companhia, para a sua organização, ou se é uma decisão que faz muito sentido para a sua organização, eu não recomendo que você vá no mercado buscar uma confirmação da decisão que já está clara para vocês. No geral, isso é improdutivo e pode levar a um equívoco na tomada de decisão, você acabar decidindo baseado no efeito manada, tomar uma decisão que não faz necessariamente sentido para o seu contexto, tá? Para o contexto da sua organização. Bom, e aí um outro ponto é você saber quando você deve olhar para o mercado. A gente falou quando não fazer pesquisa de mercado, quando não fazer benchmark, mas tem algumas situações que realmente faz sentido que você olhe para o mercado. E a primeira delas, a primeira que eu vou trazer para vocês, e que inclusive é a mais comum dentro da área de remuneração, é quando você está buscando uma referência de uma parcela que seja uma commodity dentro da sua oferta de valor para o colaborador. Fazendo uma ressalva rápida que a sua oferta para o colaborador, hoje em dia, é muito mais comum que as pessoas se refiram à oferta de uma forma mais ampla. Não é simplesmente aquela carta oferta que você coloca para o candidato que você está propondo uma vaga. A proposta de valor é algo muito mais amplo, que tem coisas tangíveis e tem elementos que são intangíveis, como clima, oportunidade de carreira, coisas desse tipo. E a minha recomendação é que você olhe para o mercado, você busque referências nas parcelas que são commodity. O que eu quero dizer quando eu chamo de parcelas que são commodity? São parcelas que você não consegue adicionar valor, são parcelas que têm um valor facilmente comparável no mercado. Por exemplo, quando a gente está falando de salário e quando a gente está falando de valor de um determinado benefício. Salário talvez seja o mais claro deles, é algo muito fácil de você comparar. Se você ganha R$1.000 na sua empresa, alguém te oferece 1.100, você facilmente consegue comparar e entender que essa oferta de 1.100 é melhor ou é maior do que a oferta de R$1.000. Então é uma commodity, algo muito simples de se comparar. Valor de benefício, no geral, também segue uma lógica similar. Se você tem um vale alimentação na sua empresa de R$300 e alguém te oferece numa oferta de trabalho um vale alimentação que é de R$500, é muito fácil você comparar e é muito fácil você entender que o valor de R$500 é maior do que o valor de R$300. Tá? Então, eles são commodities. Então, por serem commodities, como o seu colaborador, a sua equipe vai facilmente comparar, eventualmente quando eles recebam uma oferta, ou quando você estiver ofertando isso para um candidato, eu recomendo que vocês façam frequentemente, constantemente, monitoramentos e estudos de mercado para averiguar qual é o comportamento de mercado em relação a esses valores, tanto de salário quanto valor de benefícios, eventualmente também de programas de remuneração variável, mas aí tem algumas complexidades de como você deve olhar para a remuneração variável. Se você deve olhar para o valor real concedido no mercado, se você deve olhar para o target, ou seja, para o valor esperado, tem algumas ressalvas que a gente pode aprofundar melhor em algum outro conteúdo. Um outro momento que é muito importante, que eu vejo como importante você olhar para o mercado, é quando você está buscando um aprendizado ou você está buscando uma inspiração. Você tem um determinado problema dentro da sua organização ou dentro de um cliente, você não sabe necessariamente como resolver, como solucionar,
esse problema, então você vai ao mercado fazer um benchmark para entender que soluções, que alternativas o mercado está trabalhando para aquele problema que você tem e não sabe solucionar. E aí, nesse caso, é mais importante, é mais relevante você buscar o melhor player de mercado, o best in class, a referência de mercado, do que buscar a maioria. Porque existem duas formas, como eu comentei no início. Quando você faz um levantamento de mercado, no geral, você vai aplicar uma pesquisa para um grupo grande de empresas para saber quais são as práticas mais prevalentes, as práticas mais comuns. Quando você está buscando o benchmark de mercado, quando você está buscando aprender, eu recomendo que você não busque um número tão grande de empresas, mas que você busque as empresas que são referências no mercado, são referência no mercado para esse tipo de prática, e você procure fazer um estudo mais aprofundado com uma ou duas empresas que tenham boas práticas nesse quesito. Tá? E uma outra forma, como você está buscando um estudo mais profundo, a minha recomendação é que você faça uma conversa com perguntas mais abertas e menos objetivas. Porque se você não sabe qual é a solução, eu não recomendo que você faça perguntas muito objetivas, de múltipla escolha, por exemplo. Tá? Isso é um estudo mais recomendado quando você está querendo entender qual é a prática mais comum de mercado. E aí você já restringe o questionário para você conseguir depois tabular melhor. E aí, ok, uma vez que você decidiu, faz sentido para você fazer um estudo ou um benchmark de mercado. Como você deve conduzir esse estudo ou benchmark de mercado? A minha recomendação é começar pela definição do escopo. Tá? É muito importante que você defina bem o escopo do seu estudo. Obviamente, o primeiro passo da definição do escopo é definir o objetivo, ou seja, o que você está querendo com esse estudo. É um aprendizado? Você está querendo conhecer as melhores práticas? Você está querendo buscar as práticas mais prevalentes de mercado? Então, com base no objetivo, inclusive, já vai te ajudar a definir qual o formato desse estudo. Se você vai fazer um formulário de múltipla escolha mais quantitativo, ou se você vai buscar uma forma de levantamento dos dados mais qualitativas, através de uma entrevista, através de um bate-papo, uma visita às empresas que têm as melhores práticas nesse quesito que você está procurando estudar. E aí também, com base no formato e no objetivo, você vai conseguir definir melhor quais são os convidados para esse estudo, inclusive tanto a quantidade e quais são os convidados que você vai levar para esse estudo. Se for um estudo mais quantitativo, onde você está querendo buscar a forma mais comum de mercado, a prática mais prevalente, é importante que você tenha um peer group maior, com pelo menos 15 empresas, 10 a 15 empresas no mínimo. Se você tiver uma amostra menor do que essa, provavelmente você pode ter algumas distorções de dados. Já se você, como eu comentei antes, se você está interessado em aprender sobre as melhores práticas, a minha recomendação é que você tenha não mais do que 3 ou 4 empresas para você pesquisar e para você conversar de forma mais aprofundada. E aí, como é que você vai? Ok, definido o objetivo, o formato e quais vão ser as empresas que vão participar, como é que você faz a coleta dessas informações? Como eu comentei com você, dependendo do formato, obviamente você vai fazer um formato mais quantitativo ou mais qualitativo. Nesse primeiro momento, quando você faz o contato, você convida as empresas a participar, é muito importante você alinhar os prazos e expectativas em relação a quando você precisa dessa informação, até quando você precisa dessa informação, quando você vai retornar com os resultados para essas empresas que aceitaram participar do seu benchmark. Então, é muito importante, no início da coleta de informações, você já alinhar esses prazos e expectativas. E aí, uma vez coletado os dados, a gente vai para a fase de análise dos dados. E aí, primeiro, você faz a consolidação ou tabulação dos dados, tá? Você pode, é importante você consolidar os dados para que você faça algumas análises estatísticas, ou a consolidação se for um estudo mais qualitativo. Tá? E aí uma dica que eu dou para vocês principalmente se você for fazer
um estudo mais quantitativo, eu recomendo que vocês busquem algumas ferramentas online para fazer essa coleta. Por exemplo, o Google Drive, SurveyMonkey, Surveo também é uma ferramenta que bastante efetiva para você fazer essa coleta de dados, e provavelmente se vocês fizerem uma pesquisa na internet vocês vão encontrar inúmeras ferramentas que podem te ajudar nessa coleta de dados. Qual a vantagem de você fazer essa coleta de dados através dessas ferramentas? A tabulação dos dados, a centralização dos dados fica muito mais simples depois. Tá? Geralmente você consegue baixar um relatório já tabulado em Excel e você já faz a tabulação, você já faz as análises todas centralizadas num arquivo de Excel, que fica muito mais fácil. A maioria dessas ferramentas, elas têm versões que são gratuitas, tá? Dependendo da complexidade do estudo que você precisa fazer, não tem necessidade de você pagar nenhum valor para usar essas ferramentas. E eventualmente quando você precisa pagar é um valor também muito baixo, tá? Um valor, a última vez que eu usei uma versão paga de uma dessas ferramentas era menos de R$ 100 ou menos de R$ 100 até no ano. Principalmente quando você está falando de ferramentas de pesquisa, de remuneração, gastos de consultoria ou de ferramentas de remuneração, isso é um gasto relativamente baixo, tá? Mas como eu comentei, não é necessário. Você consegue fazer esses levantamentos de forma gratuita nas ferramentas, na maioria das vezes. E um outro ponto importante nas análises, uma vez que você tabule os dados, você consolide os dados, é você tirar as principais conclusões desse estudo, seja ele quantitativo, seja ele qualitativo. Tá? Quais são as descobertas que você teve, coisas que você estava esperando e não se confirmaram, ou coisas que você já esperava e se confirmaram durante o estudo, e quais foram as principais conclusões, os principais achados desse estudo. E por fim, uma coisa que é muito importante e algumas pessoas não dão a devida atenção a isso é a devolutiva ou a apresentação dos dados. Seja a devolutiva para as pessoas que participaram, as pessoas ou empresas que você convidou para participar do seu estudo e elas te cederam dados. Então, se elas te cederem esses dados, é muito importante que você faça a devolutiva dos resultados finais da pesquisa, das suas conclusões para eles, para que eventualmente num segundo convite elas continuem participando, elas continuem contribuindo para as suas análises de mercado. E também internamente, uma vez que você fez os estudos, é importante você levar esses estudos, compartilhar essas informações internamente, obviamente com as áreas que sejam relevantes. Bom, uma outra dúvida frequente é como analisar os dados de pesquisa. E aí eu trago para vocês aqui as formas mais comuns de você fazer uma análise de dados nos estudos de mercado. A primeira e a mais simples dela é você levantar ou você calcular a prevalência de mercado de uma determinada prática. Tá? E geralmente, quando você faz o cálculo de prevalência, quando você faz o levantamento de prevalência, é um cálculo binário. O que é um cálculo binário? É que você só tem duas alternativas possíveis, geralmente sim ou não. Tá? E aí eu trago um exemplo para vocês aqui de um gráfico de prevalência que é exatamente isso, que é binário. Então você pergunta, você vai fazer um levantamento e você pergunta, por exemplo, quais das empresas têm política de home office. Então geralmente a resposta é as empresas que têm e as empresas que não têm. E aí nesse exemplo aqui, por exemplo, as empresas que têm são 20 empresas e as empresas que não têm são 30 empresas, totalizando 50 respostas. Então, se você tem 50 respostas e 20 das 50 respostas responderam que sim, isso significa que 40% das empresas oferecem uma política de home office. 60% das empresas, que equivale a 30 das 50, não oferecem uma política de home office. Isso aqui, obviamente, é um dado fictício, é só um exemplo para mostrar para vocês o que seria a prevalência. É possível que você tenha informações de prevalência que não são necessariamente binárias? Sim, é possível. Você pode fazer uma pergunta que tem 3 alternativas de resposta. Pegando o mesmo exemplo,
práticas de home office nas empresas. Você pode ter uma que existe uma política formal estabelecida, existe uma prática estabelecida sem uma política formal e que não existe nenhuma prática e nenhuma política. Você tem 3 opções e você estabelece qual é a prevalência de resposta de cada uma delas. Por mais que você tenha mais alternativas, a lógica permanece a mesma. Você vai calcular qual o percentual de cada uma das respostas sobre o total de respostas e vai chegar num percentual. Então essa é a análise mais simples dos levantamentos de mercado e ele se aplica quando é um levantamento quantitativo. Uma outra forma é você levantar algumas medidas de estatística básica. E aí isso se aplica muito mais quando você quer descobrir uma referência para os valores de um determinado elemento ou de um determinado valor. E aí vamos pegar aqui um exemplo de salário para que vocês entendam melhor. Então aqui, quando a gente pega uma amostra com 9 salários, tá? Diferente, são 9 colaboradores, cada um deles com um salário diferente, que vai de 3 mil a 7 mil. E aí a primeira informação que a gente levanta, que geralmente é levantado, e inclusive é o mais comum das pessoas comentarem, é a média. Que eu imagino que todos vocês saibam, a média aritmética, que é simplesmente você somar os 9 salários e depois dividir por 9. E aqui dá o valor de 3.929. Essa é a média desses 9 salários. Então quer dizer que essa média me posiciona em que lugar do mercado, tá? Então aqui, se você olhar esse 3.929, ele vai estar muito próximo praticamente do segundo salário mais alto do mercado nesse exemplo, tá? Então isso é só para mostrar que a média não necessariamente ela te coloca num ponto central da amostra, não te coloca num ponto central do mercado, que muita gente acredita nisso de forma equivocada. Isso é uma crença que muita gente tem, mas que não faz sentido. Então, fique atento a isso. Qual é a medida estatística que você deve buscar se você quer se posicionar no centro do mercado? É justamente o que a gente chama de mediana ou P50. E a mediana, apesar de ter um nome similar ao da média, não necessariamente ela fica próxima da média. Em alguns casos sim, mas outros casos não. Nesse exemplo aqui, eu estou trazendo para vocês, por exemplo, a mediana é R$ 3.500. Tá? Ela está um pouco distante da média. E eu vou explicar por quê. E quando você olha aqui R$ 3.500, justamente ela está aqui no quinto salário. Que não por acaso é o ponto da amostra, o ponto de mercado que divide toda a amostra exatamente no meio. Ou seja, é o P50. Ela divide a amostra em 50%. Ela está acima de 50% dos salários e ela está abaixo de 50% dos salários. Então, é o ponto que divide a amostra exatamente no meio. Se você está buscando um posicionamento de mercado que seja o centro, você quer ficar justamente no meio, não se balize, não busque a referência de média, busque a referência de P50 ou mediana. E aí aqui, muitas pessoas ficam na dúvida de, então por que a média não é próximo da mediana? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu de forma proposital incluí aqui o que a gente chama de um outlier, ok? O que é um outlier? Um outlier é justamente o que a gente chama de um ponto fora da curva ou um ponto fora do padrão. Se você observa aqui a amostra, você vê que os salários estão relativamente próximos, tá? Eles estão relativamente concentrados aqui, e de repente você tem o salário mais alto como um ponto fora da curva. E esse ponto fora da curva influencia bastante a média. Então, o que é importante vocês entenderem? Que quando você tem uma amostra relativamente uniforme, ou seja, você tem diversos salários na sua pesquisa e essa amostra ela é relativamente uniforme, ela não tem pontos fora da curva. Muito provavelmente a mediana e a média elas vão estar bem próximas, tá? Mas fato é que o mercado ele está longe de ser perfeito e ele não tem geralmente amostras homogêneas. Então, por isso a gente evita usar a média como referência. Quando você busca uma referência central, a mediana é uma referência muito mais segura do que a média.
Então aqui, outros posicionamentos possíveis de você buscar, por exemplo, são o P25, tá? E o P25, assim como o P50 divide a amostra exatamente 50% acima e 50% abaixo do mercado, na verdade é 50% acima e consequentemente 50% abaixo, o P25 é a amostra estatística, o ponto estatístico que vai te colocar acima de 25% do mercado, 25% da amostra. Então, nesse exemplo aqui, o P25 estaria entre o salário 2 e o salário 3. E aí, quando você busca o ponto entre o salário 2 e o salário 3, você, por definição estatística, você faz a média entre esses dois pontos, entre essas duas referências, e nesse caso a gente encontra o 3.325. E assim você tem também o percentil 50, ou o P75, que nesse caso é exatamente o que vai te colocar aqui também entre o salário 7 e o salário 8. E aí quando você vai buscar também a média entre esses dois pontos, entre essas duas referências, e vai chegar no valor de 3.850. Obviamente são exemplos para essa amostra aqui de 9 salários. Ok? Então essas são referências de mercado, de referências estatísticas para você usar quando você estiver analisando o mercado. Se você quiser o ponto central de mercado, use a mediana. Se você quiser uma referência mais próxima dos extremos para buscar limites inferiores e superiores do mercado, eu recomendo que você use o P25 como limite inferior e o P75 como limite superiores, tá? no mercado. Geralmente vão ser pontos que eles estão próximos à extremidade, mas eles não são tão influenciados, eles tendem a não ser influenciados por outliers ou pontos fora da curva. Ok? E aí com isso eu trago algumas dicas finais para vocês também, tá? Só para a gente concluir a ideia do conteúdo. Primeira coisa faça estudos de mercado, mas olhe para dentro da sua organização ou olhe para dentro do seu cliente. Entenda bem qual é a realidade, qual é o contexto da sua empresa antes de você considerar os dados de mercado. Uma vez que você olha para dentro, você vai saber melhor o que você está fazendo. Então, mesmo quando se você entender que você deve olhar para o mercado, e muitas vezes você deve olhar para o mercado, mas saiba o que você está fazendo, saiba que tipo de informação você está buscando, o que você está querendo do mercado. Isso vai fazer com que você evite esse efeito manada, que é o efeito de simplesmente seguir de forma irrestrita o que o mercado está fazendo. Isso, na minha experiência, isso não te leva a tomar boas decisões. E por fim, quando você olha para dentro, você entende bem o seu contexto organizacional. Você sabe o que você está fazendo quando você está fazendo uma pesquisa. E você não se expõe ao risco de seguir a manada, o risco do efeito manada. Foque na qualidade das recomendações que você vai fazer com esse estudo. Tá? Que mais uma frase que eu trago aqui é uma frase do Sartre, é que não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Qual é a moral dessa frase? Qual a reflexão que eu trago para vocês com essa frase? É que mais importante do que os dados de mercado, do que as informações que você vai buscar no mercado, é a conclusão que você vai tirar delas e quais as decisões ou recomendações que você vai passar com base nessas informações de mercado. Isso depende muito mais da sua interpretação, da qualidade da interpretação que você vai ter desses dados, do que simplesmente dos dados de mercado. Então, a principal mensagem para você aqui é: faça estudos de mercado quando eles forem relevantes, quando fizer sentido para você, mas muito cuidado com as recomendações. Não simplesmente recomende seguir o que o mercado está fazendo. Tá? Avalie o seu contexto e faça recomendações baseadas no que o mercado faz, mas no que faz sentido para a sua organização ou para o seu cliente. Bom, pessoal, e por fim, é isso. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilha com outras pessoas que você entende que possam tirar proveito desse conteúdo, que tenham dúvidas em relação a como fazer e quando fazer um benchmark ou uma pesquisa de mercado. Marque elas aqui embaixo, comente se você acha que faltou alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, que eu posso responder para vocês em um outro conteúdo.
Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer. Não esqueça de seguir o canal, porque eu vou estar sempre compartilhando conteúdos relevantes para você que se interessa sobre a área de remuneração e gestão de performance. Até logo, até o próximo vídeo.